Bom, meu nome é Lucas Santana, eu sou músico, produtor, compositor e um amante da cultura digital e vim falar sobre o meu último disco que se chama Sem Nostalgia. Antes de falar sobre ele, eu vou fazer um pequeno prelúdio e parafrasear um ilustre palestrante do dia e dizer que esse disco foi feito de uma maneira rápida, com muita diversão e praticamente sem botar o dinheiro no bolso. Porque através dos amigos que tem estúdio, eu fiz o que a gente praticou hoje da rede de amigos e assim pude fazer o disco dessa maneira. Bom, o Sem Nostalgia é um disco que foi todo ele, da primeira à 12ª faixa, foi todo feito apenas com 2 instrumentos, voz e violão. Voz e violão é um formato musical super tradicional na história da música popular brasileira. Todos nós brasileiros aqui nesse auditório sabemos disso, mas os estrangeiros não sabem disso. Então eu vou fazer uma analogia com um outro formato musical que é internacionalmente conhecido, que no meio musical a gente chama de Power Trio, que é guitarra, baixo e bateria. Se você ouvir uma gravação do Johnny Cash ou do Elvis Presley dos anos 50, usando guitarra, baixo e bateria, ele vai soar de uma maneira. Se você ouvir uma gravação dos Beatles, 10 anos depois, usando guitarra, baixo e bateria, ele já vai soar de outra forma. Se você ouvir uma gravação de Power Trio nos anos 70, vai soar de outra forma, nos anos 80 e assim consequentemente. Mais que isso, tem bandas, se você for fazer uma rápida pesquisa na internet, tem bandas de guitarra, baixo e bateria que só tocam jazz, outras só tocam reggae, outras só tocam punk rock, outras só tocam death metal, outras só tocam, sei lá, bossa nova. Ou seja, um mesmo formato musical se prestou ao longo dos anos a várias manifestações criativas usando esse mesmo formato musical. O voz e violão no Brasil, nos últimos 50 anos, se a gente pegar o marco inicial como o disco do João Gilberto, em 1958, ele se manteve igual nesses 50 anos, ou seja, todas as pessoas que gravaram, todos os grandes artistas brasileiros que gravaram um disco de voz e violão, o que eles fizeram? Sentaram no banco, tocaram violão e cantaram. Assim, ou seja, nos últimos 50 anos não teve uma evolução desse formato. E eu não estou falando isso de uma maneira crítica, eu estou apenas constatando esse fato. Então eu tinha esse sonho antigo de fazer um disco de voz e violão, mas eu não tinha o menor tesão de fazer esse disco da mesma maneira como fizeram nos últimos 50 anos. Então eu comecei a pensar de que maneiras eu poderia fazer um disco de voz e violão que soasse de várias maneiras. Vou mostrar para vocês algumas delas. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou transformar o violão numa banda. Como é que eu fiz isso? Eu levei o violão para o estúdio, botei vários microfones em volta dele e comecei a procurar um som grave, um som que reproduzisse o que seria o bumbo da bateria. Então nós achamos esse som e gravamos. A mesma coisa aconteceu com a caixa. Começamos a bater no bojo do violão até encontrar um som um pouco mais agudo que pudesse representar a caixa de uma bateria. A mesma coisa a gente fez com o hi-hat, que é o prato da bateria. A gente foi aqui perto da tarraxa, que é um lugar onde as cordas estão bastante tensas, e aí com a palheta a gente conseguiu. Pronto, tinha a bateria da música. Fomos então atrás do baixo da música. A gente desafinou as cordas do violão para que elas ficassem mais graves, gravamos e depois pegamos um plugin chamado Mega Bass e para puxar as frequências de subgrave. Então nós tínhamos o baixo da banda. O teclado, na maioria das vezes no arranjo de música, ele tem uma função de tocar notas longas, ou seja, de preencher um espaço. Então a gente botou bastante reverb no violão para que ele funcionasse como o teclado da banda. E finalmente a grande vedete de qualquer banda são as guitarras. Chamei um amigo meu, Gustavo Benjão, que toca super bem guitarra. Falei, cara, toma aqui esse violão e pensa que você está tocando guitarra, ou seja, pensa em riffs de guitarra. E aí ele gravou e nós tínhamos as guitarras da música. Bom, depois de ter transformado o violão numa banda, só me restava cantar. Só que, num disco de voz e violão, a voz é 50% do disco. Então eu não poderia no disco pegar o violão, uma hora fazer ele soar como uma banda, uma hora fazer ele soar de maneira eletrônica, como eu vou finalizar a palestra, e a voz ser sempre a voz careta, limpa, o disco inteiro. Então eu tinha que buscar maneiras de que em cada faixa a minha voz pudesse de alguma maneira mudar de alguma
de alguma forma, a sonoridade dela. Uma das maneiras que eu encontrei foi com esse gravador aqui, chamado Wire Recording, né? Como o nome diz, é um gravador de arame. Então, o que eu fiz nessa faixa? Eu peguei esse gravador, aquela bobina ali menor, onde tem um arame, você grava nele e o som, qualquer som que você grave, imprime no arame. Ou seja, imprime numa qualidade um pouco tosca. E isso dá uma sujeirinha na voz muito gostosa. Não sei se a gente vai conseguir perceber isso aqui, no som daqui, mas no fone você percebe bem facilmente. Food fighting starts. Count me in. Go, 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 go. Então, dessa forma, Go, go, nós tínhamos go, apenas com voz e violão uma banda de rock. go, go. Who can say which way? Go, 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 go. Mas eu confesso para vocês que transformar a voz e violão numa banda não foi o maior desafio do disco. O maior desafio do disco para mim é o seguinte: algumas faixas que são mais lentas, eu ia só cantar e tocar violão, como foi feito nos últimos 50 anos. Então, como nessas faixas, já que eu não podia e nem queria usar outro instrumento, como é que eu ia fazer para ter um diferencial, se eu só ia poder tocar e cantar? Bom, fiquei pensando, sem achar nenhuma solução, até que numa madrugada eu falei, bom, eu vou reproduzir aqui na sala da minha casa a situação que eu vou ter. Eu vou sentar no estúdio, tocar o violão, cantar, e qual o outro som que eu posso utilizar? Aí que eu me toquei finalmente, eu lembrei de uma frase do John Cage, que é um compositor americano experimental, que ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: todo silêncio é grávido de som. Todo silêncio é grávido de som. E aí eu lembrei dessa frase e falei, claro, quando eu estiver no estúdio, sentado tocando violão e cantando, além do violão e da voz, o único outro som que vai estar presente na sala é o som ambiente. Todo e qualquer lugar que nós estamos tem um som ambiente, e ele é muito rico. O que acontece é que a gente vive a cultura do olhar. Então, se a gente vem para o TED, a gente vai sempre precisar de um telão. Se a gente está no restaurante, tem uma televisão passando um jogo. O tempo inteiro, o outdoor, o tempo inteiro o olhar está em primeiro plano na nossa sociedade, e o ouvido sempre fica em segundo plano. Mas, por exemplo, vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou contar até 3 e a gente vai ficar em silêncio por alguns segundos e tentar ouvir o som dessa sala, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom, precisaria de mais tempo para a gente começar a ouvir realmente o som da sala. E tem outra questão. O nosso aparelho auditivo é muito fraco. A gente não tem um aparelho auditivo como os cães, por exemplo, que a gente consegue ouvir muito bem e à distância. É que nem, por exemplo, se amanhã de manhã a gente sair aqui nessa sacadinha e olhar, tentar ver ao outro lado da margem do rio, o que vai acontecer? A gente vai ver lá de longe assim, uma margem do rio, umas aves, imaginar ali deve ser o fim do rio. Mas se a gente pegar um binóculo, a gente vai conseguir ver o jacaré botando a cabeça para fora na outra margem do rio. Por quê? Porque o binóculo, ele permite que o nosso olho humano vire um super olho. A mesma coisa acontece com determinados tipos de microfone. Ele faz com que nós transformemos o nosso ouvido humano, que não é tão poderoso, num super ouvido. Então, para gravar o ambiente do disco, eu tinha que ir atrás de microfones que pudessem fazer o meu ouvido virar um super ouvido. E aí o microfone que eu encontrei foi esse microfone chamado binaural. Esse microfone é o microfone que capta mais próximo do ouvido humano. Por quê? Porque por dentro dessa carcaça de ferro, há a reprodução exata do nosso crânio, com todos os buracos que tem. E os microfones ficam aqui na orelha. Então esse microfone é o que reproduz mais próximo do ouvido humano. E não só isso, esse microfone, quando você grava ele, não é à toa que esse microfone é usado nas maiores superproduções de Hollywood. Filmes como Star Wars e muitos outros usam esse microfone para gravar o som ambiente. Por quê? Porque esse microfone, quando você grava com ele e depois ouve no headphone, ele causa a sensação do surround que a gente tem numa sala de cinema 5.1. Ou seja, se eu pegasse esse microfone e colocasse ele aqui agora e começasse a fazer assim, depois que eu ouvisse a gravação, eu ia ouvir esse som fazendo essa volta na minha cabeça. Então, por isso que esse microfone é super usado. Então, foi com esse microfone que eu e o produtor Chico Neves adentramos a floresta no Rio de Janeiro, morrendo de medo de ser mortos por uma cobra ou por uma onça,
e gravamos o som da mata. Então, como eu havia falado do grande desafio das faixas só de violão, eu sentei, toquei violão, cantei e gravei o som da natureza como som ambiente e como um diferencial para essas faixas. Look at it all, hearing the ripple of the water. You are moonstruck. Bom, adoraria deixar a gente ouvir um tempão, mas eu não tenho tempo. Bom, eu não poderia em todas as faixas que fosse voz e violão usar o mesmo ambiente. Então eu tive que ir atrás de maneiras de ter outros tipos de som ambiente nessas faixas que era só voz e violão. E aí, navegando nas madrugadas pela internet, eu achei esse site maravilhoso de um biólogo americano que foi na floresta, caçou os insetos, ou se apoderou deles, não sei como dizer, e tirou foto. E mais que isso, ele fez a bondade de disponibilizar nesse site da internet o som desses insetos. Como a internet aqui está fraca, eu vou ter que simular o site, tá? Não deu para abrir ele. Mas funciona da seguinte maneira: você clica no inseto e aqui em cima, ó, em streaming, você ouve o som do inseto. Eu vou reproduzir aqui no iTunes mesmo o som, mas funciona dessa maneira: você clica no inseto e ouve o som do inseto. Aí você vai, clica em outro inseto e ouve o som de outro inseto. E aí, o que eu fiz? Numa faixa, eu fiz toda ela com o som desses insetos. Bom, para finalizar minha palestra, eu não poderia fazer um disco de voz e violão e esquecer justamente de todos esses 50 anos de história que eu falei no começo da palestra. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os vinis que eu tinha, e aí peguei os vinis do Caetano Veloso, Gilberto Gil, do Tom Zé, do Novos Baianos, do Dilermano Reis, do Baden Powell. Para os estrangeiros que estão aqui, todos esses nomes que eu falei são grandes compositores, grandes cantores da música popular brasileira. Então eu ouvia os discos e procurava nos discos exatamente um trechinho onde essas pessoas apenas tocassem violão, onde elas não estivessem cantando, nem tivesse outro instrumento acompanhando. Vou dar um exemplo só para vocês, que é essa música do Dorival Caymmi, que logo no comecinho dela, de Noite de Temporal, é o Caymmi tocando violão. Então eu pegava só esse tipo de trecho, como se eu pegasse várias mudas, né, de espécies diferentes, levei para o laboratório, mudei geneticamente um pouco numa máquina de sample essas mudas, até conseguir gerar uma nova espécie, que é a música que abre o disco, que chama-se Super Violão Mashup. E é com ela que eu vou terminar minha palestra. Eu vou pedir para desligar o computador e acionar as câmeras, para vocês poderem ver aqui como eu vou fazer isso com esse aparelho chamado Monome. E eu vou pedir, bom, a gente começou o dia hoje com a palestra do Antônio Nóbrega, todo mundo de pé, dançando, então eu queria pedir também para a gente terminar ela, fechar esse ciclo do dia de hoje, também todo mundo em pé, quem quiser dançar, pode dançar. Pode aumentar um pouquinho o som para mim, por favor? Também queria pedir para todo mundo acompanhar.